Saudações! Hoje o assunto é onde encontrar, se existe algum ambiente mais propício para encontrar mulheres que valham a pena, né? Então, esse assunto acabou sendo virando uma sugestão do Mister Bateman, né? É B-A-T-E, Man, então Bateman, não sei exatamente qual seria a pronúncia, mas enfim, ele perguntou se existem alguns ambientes que são mais propícios para, se eu acho que existem alguns ambientes que sejam mais propícios para você encontrar uma mulher que possa valer a pena, né? E eu acredito que existem. Além disso, eu quero comentar eu assisti também por indicação, né? Um vídeo. Eu vou pegar o nome do vídeo aqui rapidamente, porque eu acho que isso é importante. Ahn, Foi uma sugestão do assinado O Pensador Selvagem e ele me indicou um vídeo do que é o Direito dos Homens, né? Que foi uma entrevista com o Aldir, que é o representante do A Voice for Men aqui no Brasil. E é longa, né? Um podcast longo do Sociedade Primitiva e tem mais de 3 horas, mas eu ouvi tudo. Eu tenho sempre o costume de me informar e principalmente quando alguém me indica alguma coisa. As demais indicações que eu recebi eu já conhecia, boa parte, né, deles, então eu só não os havia citado porque eu tinha que escolher algo. Quando me foi perguntado quais os MGTOWs se eu tinha algum MGTOW favorito, e eu disse que eu não, e eu disse, olha, mas eu tenho esse aqui que eu sigo, mas eu sigo mais de 500 canais, literalmente, aqui no YouTube, mais de 500 canais de diversos assuntos. Esse não é nem de longe o assunto que eu mais assisto. Eu me dedico meu tempo para assistir, do tempo que eu geralmente coloco para assistir vídeos, eu assisto. Esse não é o assunto que eu mais assisto hoje em dia. E na verdade, como eu disse, todos esses assuntos na verdade é o hobby do hobby do hobby do hobby. Eu tenho é só uma pequena parcela do meu interesse sobre, enfim, algum, certos tipos de conhecimento que algumas pessoas, muita gente consideraria a teoria da conspiração. Eu sei que não é, porque justamente por estar estudando esse negócio há mais de 15 anos, né? Mas enfim, falando especificamente dessa entrevista, o que eu achei. Eu conheço o trabalho do Paul Elan, que é o original lá nos Estados Unidos, e eu conheço bastante a forma como ele pensa, não concordo com tudo que ele fala, e o mesmo acaba acontecendo com o Aldir. Acho que tem muita informação ali que é válida, muita informação que está correta. A forma de ler a sociedade eu acho que está um pouco equivocada. E uma coisa que ele falou que eu acho que é importante ponderar e que eu quero fazer essa ponderação antes de falar sobre essa questão de se existe algum lugar legal para você encontrar uma guria que também seja legal. Ele falou assim que um problema dos conservadores ou dos tradicionalistas é que eles querem que você trate a mulher de hoje em dia como uma mulher de 1930, né? E eu acho que essa forma de primeiro que vai. E aí ele também, durante o podcast, comenta alguma coisa da Phyllis Schlafly, mas ele comenta só de forma muito seletiva, né? Então a interpretação dele do que a Phyllis Schlafly fez foi, olha, o que ela foi lá e saiu venceu as feministas, né? De forma acachapante, mas porque ela
o que ela defendeu saiu demonstrando para as mulheres que justamente que elas tinham vantagem nesse sistema mais tradicionalista com relação a, ou seja, que a igualdade não era o melhor para as mulheres. Mas eu acho isso um pouco injusto, porque quando você pega a carreira da Phyllis Schlafly, na Segunda Guerra Mundial ela testava armas, né? Então, na verdade, a forma de argumentação dos tradicionalistas não é que você tenha que tratar a mulher como ela era tratada na década de 30, basicamente porque não é nem só que a sociedade mudou desde a década de 30 para cá, mas porque existe uma distorção gigantesca do que se pensa que era a vida na década de 30, 40, 50, 60, né? Então já começa por aí. Então, quando você pega para estudar realmente como era a vida das pessoas nessas épocas, ela não é essa forma romantizada dos filmes que da década de 70 e 80, 60, 70 e 80, que nós temos hoje. E que permanece, perdura até hoje. Mas o argumento que a Phyllis Schlafly utilizou, e você vê isso na forma como, assim, nas coisas que ela escreveu, é que essa não é só a melhor organização para as mulheres, mas para a sociedade e para os filhos, e em especial para as crianças, para os filhos, né? Então, quando você pensa no tradicional, ou seja, né, o porquê um homem teria uma visão mais conservadora, tradicionalista? Mais importante do que, eu acho que a mulher tem que ficar em casa, que não foi o caso. Como eu disse, a Phyllis Schlafly, ela ficou em casa enquanto ela teve que cuidar dos filhos. Depois que ela parou, deixou de cuidar dos filhos, os filhos não precisavam mais dela, ela foi, estudar direito, depois virou a grande ativista e a mãe dos movimentos conservadores lá nos Estados Unidos que ela, assim, na qual ela acabou se tornando, né? E então existe essa ideia de o que é a ideia dos tradicionalistas, assim, do que seria o tradicionalismo é principalmente durante o período de criação dos filhos, né? E aí ele também ele comenta alguma coisa sobre quando ele conversou com uma senhora, eu não sei, mas ele não fala quantos anos teve a senhora. Bom, eu vou falar do que eu conheço e do que eu fui estudar. Se você for parar para verificar no Brasil, por exemplo, você vai perceber que na década de 30, por exemplo, olha, no Brasil, na verdade, até hoje, a nossa sociedade rural é bem pujante, ainda tem bastante gente que mora no interior ou no interior mais ruralista, mas naquela época existia assim, era majoritariamente a vida rural. Em alguns outros lugares, como nos Estados Unidos, existia essa realidade, mas essa realidade já tinha alguns pontos focais em que isso já havia mudado. Mas quando você conversa com as pessoas do campo, bom, a família do meu pai veio do campo, veio da área rural. E eu tive a satisfação e grande oportunidade, uma coisa que nem todo mundo teve, infelizmente, a oportunidade de conversar com pessoas centenárias, inclusive a minha bisavó, a mãe Yaya, e de perguntar para ela como funcionavam as coisas. Além da minha avó, que também trabalhava lá, e conversar com meu pai, que também viveu essa realidade. E a questão é que todo esse debate, esse embate sobre o feminismo, ele se perde na vida do campo. Então, quando você pega e fala assim, não, olha, o que os tradicionalistas estão buscando é uma vida. O que os tradicionalistas não dá para dizer tradicionalistas, porque quando eu falo tradicom, porque aqui no Brasil começou a ficar uma coisa mais ampla, esse tipo de movimento. Então, conforme o campo semântico da palavra vai se estendendo, então, assim,
certas características vão ficando perdidas ali no meio. Então, de fato, se você pegar uma pessoa, por exemplo, como o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, se você analisar muito bem todas as coisas que ele defende e tudo que ele. A vida dele, como foi a vida dele, você vai perceber que ele não é tão conservador assim, ele não é tão tradicionalista assim. Então, ele tem um passado que sempre pendeu, que tem várias, sempre teve várias veias que pendiam ora para o progressismo, ora para o positivismo, e ele tem uma veia positivista nele, e essa veia positivista vem do século XIX, e essa veia já estava lá nesses debates sobre sufragistas e antissufragistas. Bom, e aqui é muita coisa para falar, então eu vou deixar para outro, para um futuro. Mas então, mas voltando para a questão anterior, então assim, mas quando você pega o argumento original dos tradicional do Tradicon, o Tradicon em si, é buscar nas relações entre homens e mulheres aquilo que é perene. E uma das coisas que é perene aquele período de criação dos filhos, em que talvez assim, talvez não haja outra forma de, de bom desenvolvimento dos filhos sem a presença muito forte da mãe e do pai. E principalmente da mãe, ali pelo menos na primeira infância. Né? Então aquela ideia de que, pelo menos no período da primeira infância, é muito bom para o desenvolvimento da criança, pelo menos até os seus 5 anos, 6 anos, que a mãe esteja ali presente o tempo todo, o máximo de tempo possível. Né? Então, e assim como há estudos que demonstram como é grande e importante a presença do pai justamente na segunda infância, ou seja, daquele período que vai dos 7 até os 15 anos. Né? Então, e infelizmente acaba sendo justamente a fase onde ocorrem os divórcios. Né? Muitos divórcios ocorrem nessa fase, entre os 7 e os 15 anos, e acaba havendo a separação, e isso traz também problemas para as crianças e para os pré-adolescentes, enfim. Mas, então eu tenho essa ponderação para fazer. Eu acho muito interessante quando eu conversava conversando com esse pessoal do interior, que é do interiorzão mesmo, e de como as tarefas no campo elas são divididas e como elas eram divididas no passado, né? E até hoje, na verdade. Então, por exemplo, você vai ter homens e mulheres fazendo o trabalho de roçar. Você tem, é claro que tem alguns trabalhos que exigem mais força que os homens fazem. E alguns trabalhos que a mulher faz naturalmente. Então, por exemplo, dar milhos para as galinhas, cuidar das galinhas. Essa é uma tarefa que muitas vezes fica a cargo da mulher. Tirar leite lá. Então, por exemplo, outra tarefa na qual muitas vezes fica a cargo da mulher. Né? Então, assim, é uma vida de muito trabalho para os dois, né? Não só para não só para o homem ou para a mulher. Então, essa era a vida até a década de 30. E essa ainda é a vida de muita gente aqui no Brasil. Então, eu acho muito complicado imaginar que então você vai voltar a tratar a mulher como era na década de 30. Mas isso se refere ao que exatamente? Aqui, a qual porção exatamente? Né? Então, agora, com relação à questão da idealização, já existia a idealização da mulher na década de 30, da mesma maneira como ela ocorre hoje, e isso é uma coisa que vem desde o pré-romantismo alemão, e que, assim, é algo que eu concordo que deve ser debatido no homem. Então, tirar essa ideia de se desfazer,
se desmontar esse idealismo, mas também não é um projeto novo, isso também não é uma ideia nova. Você pega o trabalho dos realistas, inclusive do qual faz parte o Machado de Assis, e parte do que já vinha ali era justamente demonstrar o quanto homens e mulheres são falhos. Você pega o trabalho, trabalhos assim, durante o século inteiro você tem gente falando sobre isso. O Tolkien, em suas cartas, tem uma carta para o filho dele que é maravilhosa, falando justamente desse problema que ele enfrentaria, né, ao entrar na fase adulta e de cortejo das mulheres, e de como era perigoso justamente colocar a mulher num pedestal, e de quais eram e de todos os problemas que advêm, né, desse tipo de, de idealismo. E você pega também o trabalho, obras mais recentes, você pega aquela A Vida Como Ela É, né? Então, que é justamente o que? Um trabalho de uma pessoa que era essencialmente conservador e que fazia e que colocava lá, olha, existem esses elementos aqui na sociedade, existem esses fatores, né? E então eu só queria fazer esse adendo com relação a esse a entrevista, né? Que a boa parte das coisas eu acho que são válidas, são basicamente tudo aquilo que é baseado em dados que ele levanta, eu acho que é interessante. É só essa questão, essa ponderação com relação à parte do, como é que ele falou, que você pode acabar se ferrando seguindo essa visão tradicionalista e conservadora, mas eu não acredito, por exemplo, que o meu avô, que o meu avô João, idealizava a minha avó, ou idealizava o que o homem do campo idealizava alguém nessa época, né? Ou que o homem comum idealizava alguém na década de 30, né? Então, assim, existiam já esses elementos ali que estavam na cultura, né? Que vem como eu disse, desde a época do pré-romantismo alemão, que existe essa ideia, essa ideia de que de idealizar o feminino, né? Mas ao mesmo tempo, não era, eu não acho que esse é o cerne daquilo que rege as relações entre homem e mulher no decorrer do tempo, inclusive durante a década de 30. Então, da mesma forma como era possível você ter um relacionamento pé no chão na década de 30, é possível você ter um relacionamento pé no chão hoje em dia. Então, acho que tudo isso se resume a você ter um relacionamento pé no chão hoje em dia. E aí eu parei para ver outros canais aqui em português também, como Liberdade Masculina, que comenta sobre num dos vídeos que eu assisti, pelo menos, ele fala sobre a idealização da mulher, e ele fala que tem homens que idealizam que assim que são eles são muito inseguros, então eles acabam idealizando mulheres que são muito falhas. Mas é nesse ponto que eu falo, olha, é importante sim que haja esse trabalho de você de que não hajam essas idealizações, de desfazer essas idealizações, mas não é isso quando você para ver o que o movimento Tradcom, ou seja, o que o movimento não, mas o que a filosofia tradicionalista e conservadora defende, é que você vá buscar mulheres que sejam de acordo, né? Então, por exemplo, lá no Liberdade Masculina ele fala sobre como é que é? Lá no Liberdade Masculina ele faz uma exceção, a não ser que você encontre uma mulher que é virgem e pura e tudo mais. É mais ou menos nesse estilo, né? Tipo, ou seja, que você não vai encontrar, tipo, você não deveria estar idealizando. Não, a ideia é que assim, por trás do movimento de um movimento Tradcom,
o que está ali, quando você vê o que é perene, assim, ou seja, aquilo que não se altera desde antes desse período que foi levantado até agora, é justamente o que? A ideia de que você enxergue homens e mulheres como seres imperfeitos e que precisam da, da religião, ou precisam de Deus para conseguir, justamente por serem imperfeitos, né? Então, por isso que na igreja fala-se tanto do pecado original, ou seja, que você já nasce já com certas imperfeições e que homens e mulheres são complementares e assim, em especial, faz parte da experiência humana e é necessário que exista um homem e uma mulher para que se tenha filhos. E que a melhor maneira, a melhor forma de criar esses filhos e de fazer com que esses filhos cresçam saudáveis é ter o pai e a mãe por perto, né? E é uma coisa assim. Então, assim, existe. Quanto mais eu estudo sobre o assunto, mais vejo os dados, mais vejo pesquisas, mais próximo eu chego à conclusão de que a forma tradicional de relacionamento é a melhor, é a mais duradoura, é a que acaba dando melhores frutos. Quer você goste disso ou não. Então, por exemplo, você pega estatisticamente, se você. Os casais que tendem a durar mais tempo são aqueles que se conhecem jovens. Então, se você pega um casal, tipo, primeiro namorado e primeira namorada, ela é virgem e ele é virgem ou quase virgem, ou seja, teve uma mulher no máximo antes, a chance deles permanecerem casados a vida inteira é maior do que se um deles sei lá, se conheceram aos 30 anos e, e já depois de terem tido muitos relacionamentos. Então você tem aquelas estatísticas com relação aos filhos. Então, os filhos que têm pai e mãe casados até os 20 anos têm o melhor desenvolvimento no decorrer da vida. Então, esse tipo de estatística você vê de novo, e de novo, de novo, de novo. E o inverso também. Então, você vê, por exemplo, um dos traços da criminalidade, aí inclusive o Mourão chegou a comentar alguma coisa sobre isso. É aquele problema, né? Quando você fala de uma estatística, né? E a sociedade reage da maneira como reagiu, o que se espera que tipo de resposta que pode vir, né, do alto escalão de um governo, por exemplo. Então, se vocês se recordarem, no, durante a campanha teve um momento em que o general Mourão falou, ele fez um comentário de que o tráfico de drogas, né, o que os traficantes eles achavam ali no ambiente ali do morro, da favela, um ambiente propício para recrutamento, justamente porque eram filhos de mãe solteira, né? Ali tinha muito filho de mãe solteira. O problema é que essa é uma estatística. Então, quando você vai verificar nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil, em países como o Brasil e países aqui na América Latina, então você tem pesquisa depois de pesquisa demonstrando que as chances de você pegar dentro da mesma comunidade e você vai pegar aqueles indivíduos que acabam indo para o crime e acabam cometendo crimes e indo presos, a chance de que um indivíduo que foi preso dessas comunidades seja filho de mãe solteira, ou seja, quer dizer, ou não conheceu o pai, ou o pai está muito ausente, ou coisas desse estilo, é muito grande, é muito maior do que você vai encontrar muito menos pai e mãe de casas estruturadas, né? Ou seja, nem o pai tem problemas com bebida ou com alcoolismo ou com drogas, nem a mãe, e o filho acaba tendo problema. Existe? Existe, né? Então é só estatística. Estatística ela não é uma demonstração
da realidade do indivíduo. Tem dos dois, você vai encontrar as duas coisas ali, né? Mas então você vê que esse tipo e também de quando você vai analisar famílias que vieram da pobreza e vão melhorando geração após geração. Então eu estava ouvindo essa entrevista que teve uns dias atrás na Jovem Pan com como é o nome dele? É Paulo, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas foi com o Paulo e tava o Felipe Martins ali também, e ele comenta fala sobre o movimento negro, né, e de como das amarras né, mentais que acabam surgindo, né, dentro desses movimentos, né, que acabam transformando em o sentimento de o sentimento de injustiça em ressentimento e tudo mais. Mas o que eu achei interessante é ele comentando da vida do pai dele, da mãe dele. E aí ele fala assim, que o pai dele, que a mãe dele fica, né, o pai dele bebia muito e tudo mais, mas um momento ele decidiu dar um jeito na vida lá, né, quando por insistência da mulher, ou seja, da mãe dele, e que ele foi procurou médico, começou a tomar os remédios lá, então se curou do problema que ele tinha com o alcoolismo, né? Então começou a tomar os remédios para ansiedade e tudo mais. E, e voltou a estudar, então ele acabou fazendo faculdade de contabilidade, depois de direito, e enfim, e aí eu achei muito interessante, né? Ele fala assim, ou seja, né, eu olhando pro meu pai e pra minha mãe, como é que eu vou dizer, como é que eu ia me sentir vítima, né? Não, assim, então, né, de como ele também comenta da mãe dele, que a mãe dele criou os filhos, né? Ou seja, quando a situação começou a melhorar, trabalhava na época eh, em que o marido, né, no início lá, mas depois que a situação deles começou a melhorar em decorrência, né, desses estudos que o pai dele foi fazer, de contabilidade e depois de direito, ela passou a ficar em casa para cuidar dos filhos. E depois dos filhos crescidos, né, todos com já chegando nos 30 anos, ela resolveu voltar a estudar. E aí foi estudar e completou o supletivo, depois fez um curso de instrumentação cirúrgica e fez depois um curso foi lá fazer enfermagem e voltou a trabalhar aos 57 anos. Então, assim, e ele falou assim, então, sabe, ou seja, se as oportunidades estão aí, e ele fala disso muito bem, recomendo assistir a entrevista, mas o que me chamou a atenção é que ele descreveu ali uma relação funcional entre homem e mulher, ou seja, a mulher, por mais que você vire e fale assim, casamento é um porre e tudo mais, você pode enxergar dessa maneira, mas você pode enxergar também como, bom, ela estava ali enquanto o pai dela estava bebendo 1 litro de cachaça por noite, né? E de tanto ela encher o saco dele, ele resolveu se mexer para fazer alguma coisa. Funcionou. De alguma maneira funcionou. Então, o que eu entendo da visão Tradicom é que é, o que está por trás dela é a ideia de que homens e mulheres têm muito a ganhar quando os dois se reconhecem que são seres quebrados, que são seres imperfeitos e enxergam que o outro também é imperfeito, também é passível de erros e também pode errar o tempo, assim, não, ou seja, você tira, a ideia é que você seja pé no chão com relação a isso e uma vez reconhecendo tudo isso, você ajude o outro, né? Esteja ali para ajudar o outro a crescer. Então, que o homem ajude a mulher a crescer e que a mulher ajude o homem a crescer.
Então é por isso que eu fiz lá o guia machista, que é um nome provocativo, né? Mas a ideia é que você é que por isso que eu falo que a principal a principal característica que eu acho que o homem tem que ter é ser franco, ser verdadeiro com ele, consigo mesmo primeiro, né? E depois com a mulher, com a mulher por quem ele está interessado, né? Então eu bati muito nessa tecla justamente porque naquele vídeo, porque eu acho que esse é um grande problema nos dias de hoje, é que as pessoas elas não são francas, elas são muito, fala-se muito do idealismo masculino, mas aí você vira e fala assim, mas as mulheres são hipergâmicas. Mas espera, a hipergamia feminina é uma forma de idealismo, né? Esse é um mal que essa forma romântica, pré-romântica, ela está ali não só não é um problema só que você vai encontrar só nos homens, né? Você vai encontrar também nas mulheres, né? De outra maneira, é claro. É, todo esse parênteses que eu fiz, esse que gigantesco, nesse parênteses gigantesco que eu fiz, está ligado àquela questão inicial que é onde encontrar as mulheres que valham a pena, né? Então, a primeira é a seguinte: se você acredita que não, que as mulheres mais tradicionais, mais tradicionalistas, e aqui tradicionalista, tradicom aqui no Brasil tem que ser voltado para o catolicismo. Por que, que eu falo que tem que ser algo voltado para o catolicismo tradicionalista, tradicional? Porque essa é a raiz histórica brasileira, né? Então, você vai buscar o que é perene. A forma mais perene é, por definição, aqui no Brasil, em especial, a Igreja Católica. Quando você vê na sociedade norte-americana, isso não é tão diferente assim. Você tem comunidades católicas tradicionalíssimas lá também. E elas, quando você vai ver nas, nas estatísticas, novamente, eles são justamente são as comunidades que se saem melhor em uma série de quesitos. E um deles é com relação a questões de divórcio. Basicamente porque o, o, o divórcio não é bem quisto pela Igreja Católica, pelo menos assim, não foi durante praticamente 2 milênios, né? Então, então minha primeira defesa, minha primeira sugestão é justamente nesses círculos mais tradicionalistas. Mas se isso não é, por exemplo, no caso do Mr. Bateman, ele fala que ele é ateu. Ele comenta que ele é ateu. Bom, eu também era quando eu conhecia a Júlia, né? Mas isso não me impediu, não impediu que nós começássemos a namorar e isso na verdade nunca foi porque ela era católica não praticante, então isso nunca foi um grande empecilho, né? Mas hoje em dia a gente vê como algumas coisas que estavam ali talvez tenha sido mais fácil para ela aceitar certas coisas, certas visões, ou estar aberta a essas possibilidades, em parte por causa da forma dela de ver o mundo. Então essa é a minha primeira dica. Eu acho que mais fácil do que dizer onde você vai encontrar é saber onde você não vai. Então, assim, e é complicado, porque ao mesmo tempo em que você vai defender, em que eu tenho que defender que você não encontre, que você não vai encontrar uma mulher que vale a pena nesses meios, nesses círculos, é importante que você tenha que você tenha assim, que você não, que você saiba que ali
existem, que aquele lugar está ali, né? Então, como possibilidade de, enfim. Então é importante você saber. E é o que eu estou me referindo aos bares e às baladas. Então, assim, lá é o tipo de lugar que eu acho que talvez seja importante. Eu nem tenho certeza se é ou não, mas porque eu nunca precisei desse tipo de. Eu nunca precisei de bar e de balada pra pegar mulher, né? Então, então não sei, mas eu sempre tive uma noção muito clara de que as mulheres que, quando eu ia, geralmente com os meus amigos, com os meus colegas aqui, eu ia e eu ficava com mulher. Inclusive mais do que alguns que iam, assim, sempre. E eu lembro, por exemplo, de uma vez que nós fomos, ah, que eu fui com dois amigos meus, né, dois colegas, na verdade, porque eu, assim, um deles era justamente esse melhor amigo que acabou se mostrando não tão amigo assim, mas ele, eu lembro que nós fomos lá e nós fomos na Bátio, que era uma casa, uma balada que tinha ali em Atibaia. E é uma balada que, na verdade, todo ano muda de nome. Eu não sei o que acontece ali, mas eles sempre estão com uma roupagem diferente ali. Aí eu lembro que aquele ano era Bátio. E eu lembro que eu fui lá e eu lembro de um desses meus de um desses dois colegas chegar em mim e falar é, que ali era. Como é que é? Que ele falou que as pessoas ali eram tão bonitas que eles estavam passando mal. Foi mais ou menos assim. Né? Então, tipo, de que eles estavam se sentindo, assim, deslocados. Né? E, assim, gente, os dois, assim como eu, de origem humilde, né? Então, eles estavam se sentindo deslocados ali e acabaram não pegando nem vento. Mas eu fiquei lá com uma guria, peguei o telefone e tudo mais. E aí eles falaram assim: ah, é porque você é alto e tudo mais. Eu nem sou tão alto assim. Eu sempre comento que quando eu tava no. Quando eu estudava aqui no João Solimeu, eu até que era dos mais altos dos moleques. Quando eu fui estudar no Nossa Senhora da Lapa, eu com 1,80 e era o tampinha. Então, e eu era literalmente o mais baixo da turma. Eu lembro do Rafael Gênio, que era mais. Tinha próximo de 1,90, tinha. Enfim, todos acima, todos mais altos que eu. Mas. Então tem esse tipo de fator, eu acho que talvez seja bom para te dar alguma confiança e para treinar, para que você treine aquela. Porque existe uma vantagem de você treinar esse tipo de habilidade nas baladas e nos bares, que é o fato de que você tem pouco tempo para impressionar uma mulher. Então, é o fato de que você tem que ir lá e você tem que chegar numa mulher e chegar na guria, falar alguma coisa para ela e gerar interesse rápido, né? Porque senão você vai sair de lá, você vai sair trêbado, como acontecia com vários dos meus colegas. Então você passa a madrugada inteira bebendo e acha que você vai se que você vai conseguir pegar uma mulher às 4 horas da manhã sem conseguir falar a com cré com lé, né? Então tem esse tipo de coisa. Tem um filme que é muito interessante. Eu não sei, o nome eu acredito que seja Roger Dodger. E não é um filme perfeito, mas é um filme que é interessante nesse sentido, que ele leva o sobrinho para um bar, para uma balada e tem uma coisa que ele fala naquele filme que é verdadeiro, que a hora certa de você conseguir, né, assim, o melhor horário é justamente indo pro final da balada. Só que uma coisa que não tá naquele filme, e essa é a minha impressão, é que se você chegar lá nesse horário um pouco mais sóbrio do que as outras pessoas, ajuda. Porque
do que principalmente seus colegas, porque você precisa conseguir concatenar suas ideias de uma forma muito boa para levar uma conversa e essa é justamente a fase em que os seus você olha para os seus colegas, estão todos eles já perto da hora de vomitar, de tanto que beberam. Então eu lembro dessas questões da minha adolescência, mas eu não precisei disso. Com relação a essas coisas de online, né? Na época em que eu cheguei a ter alguma coisa online, alguma paquera online, não existiam esses aplicativos que nem o Tinder e tudo mais. Então você entrava numa sala de bate-papo no UOL, né? E tentava conversar com alguém ali e pegar o MSN ou o ICQ ou alguma coisa assim. E era assim que funcionava. E eu lembro de que deu certo, eu tive uma experiência positiva nesse tipo de ambientação na época, mas também não é uma coisa que eu era muito fã e não, acabou assim, mas você conhece gente muito interessante, é possível conhecer pela internet. Eu, no caso, acabei conhecendo uma modelo e eu saí com ela, né? Era modelo assim, não é top model, mas modelo dessas modelos que fazem tiram foto, né, foto pra eu tenho o nome, mas me fugiu agora. De moda, né? Dessas coisas de moda, então vai tirar foto com bijuteria ou tirar foto com uma lingerie, né? Para essas revistinhas de tipo essas revistinhas tipo a revistinha da Avon, revistinha da que tem várias seções ali dentro, vários produtos ali dentro. E, enfim, foi interessante, mas eu recomendo o cenário online. Eu não boto muita fé para você encontrar uma mulher que vale a pena pro longo prazo. Eu acho muito difícil. Então, é difícil, é complicado. Na verdade, todo lugar é lugar, né? Desde que você. Então, assim, as faculdades. Faculdade é um negócio complicado, porque se você for pegar no coletivo e tiver naquele ambiente de grupo, você dificilmente vai encontrar uma guria ali que vale a pena, assim, no meio do grupo. Mas conversando individualmente, às vezes a guria vai se porque existe o que acontece? É claro que se ela é uma militante, se ela tá num grupo de militantes, então você sai fora. Mas se ela não, mas mesmo na faculdade, se você sai do grupo de militantes e está numa conversa de grupo, as mulheres é aquilo que eu falo da influência das amigas. Se elas, se ela tá ali num grupo ou dos amigos, se tá num grupo que é feminista, que tem visões feministas, muito é muito difícil que ela vá contra, né, naquele ambiente. Mesmo para os homens é difícil. A maior parte dos homens se esconde ou esconde a sua forma de pensar. Por isso que eu falo sempre, seja franco. E outra coisa que nem o Aldir falou nesse vídeo de 3 horas, eu já acho, por exemplo, esse podcast meu aqui já está com 45 minutos, eu já acho isso muito. 3 horas, mais perto de 3 horas, das 3 horas que ele falou lá, mas ele comentou que ele sempre teve mais amigas do que amigos. Mais amigas mulheres do que amigos. É, o que me faz pensar um pouco naquela questão da socio-hierarquia, quando falam que eu vi uma definição sobre os gamas, de que os gamas são mulheres, são quase mulheres em corpo de homem. Então eles são os que têm maior tendência a idealizar e maior tendência a se machucar também.
nas relações. Justamente por causa disso. E ouvindo ele falando, isso me veio muitas vezes à cabeça, né? Então, é, volto a elogiar o cara falando que as informações que estão ali, basicamente, a mesma coisa que você vai, mesmo conteúdo que você vai ter do Paul Elan, né? Acho o trabalho extremamente importante, esse trabalho de trabalhar em conjunto aos direitos dos homens, a questão da lei, a questão da misandria, a questão da, do ginocentrismo e tudo mais. Acho importante, mas nessa parte de conselhos na área pessoal, eu não ouviria muita coisa, porque isso já me diz. Eu fui criado num ambiente em que tinha muita mulher por perto, né? Mas eu tive a sorte, né, pelo menos, de ao chegar no início da minha assim vintolescência, no final da minha adolescência, início da minha vintolescência, eu peguei e falei assim, opa, peraí, o que minha mãe tá falando, o que minhas irmãs estão falando, o que as minhas, abre aspas, fecha aspas, amigas estão falando, é tudo merda. Assim, nada do que elas, nada dos conselhos que elas dão servem pra mim. Então não me surpreende quando alguém como o Aldir chega aos 38 anos e acaba se enfiando numa enrascada emocional por causa de um relacionamento narcisista com uma guria. Então, o que eu quero terminar falando, o último assunto que eu quero abordar é sobre essa questão do. Porque assim, se você vai do narcisismo, desculpa, dessa questão do narcisismo, porque se você parar para observar onde você vai encontrar lugares onde é mais propício você encontrar mulheres que valham a pena. Então, a minha primeira dica que seria em ambientes mais tradicionalistas é difícil porque são comunidades fechadas por definição. Então, e eu vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma visita a então tem uma comunidade lá católica que assiste a uma missa tridentina. Você assistir a missa tridentina e lá num final de semana, né? Assistir aquela missa tridentina é o suficiente? Não, muito provavelmente não, porque são pessoas fechadas, são pessoas que não vão te dar a abertura que você precisa se você já está nesse tipo de, ou seja, se você está indo para lá com esse intuito, você está indo com o intuito errado. Então, seria um lugar onde eu recomendaria, né? Mas com ressalvas. Então, por exemplo, no caso do Mr. Batman, que é ateu, pô, ir lá com um coração de ateu, com um cérebro de ateu, só para ver se consegue arrumar uma mulher que vale a pena, não vai funcionar, né? Então meu conselho acaba sendo para buscar sempre o indivíduo, a mulher como indivíduo, né? Então procurar numa faixa etária jovem, de preferência, porque essas questões como a virgindade são importantes, né? Você se lembrar de que as comunidades nos grandes centros, mesmo nos centros das cidades pequenas, geralmente não prestam. Então, assim, por exemplo, se você vai para uma cidade que tem 100 mil habitantes, você faz uma visita lá e você vai para visita a cena noturna, o cenário noturno daquela cidade à noite, no barzinho que tem lá no centro da cidade, as pessoas que estão ali, ou tem uma pracinha, se tem, vai ter pessoas ali. A chance de você encontrar uma mulher tradicional ali à noite não é muito grande, não é muito boa. Então, é impossível? Não. Mas quando eu falo que
é uma parcela pequena da sociedade, é literalmente isso. Porque quando você vai na pracinha da cidade, vai ter um certo grupo que vai estar indo ali e um outro que não vai. E provavelmente o que você está procurando, o que é parte do Brasil real, é a parte que não está ali, né? Então, nada, eu não acho, apesar dos pesares, eu não acho que ambientes culturais sejam ruins para você encontrar uma mulher que vale a pena, por exemplo. Então, se você frequenta sempre ambientes que são do seu interesse, de cunho cultural. Então, de repente, você tentar iniciar conversas ali e sempre tendo em mente que mulher nunca, não pense ser amigo de mulher. Não pense em ser amigo de mulher. Assim, não porque as mulheres são ruins ou más, mas porque não funciona. E a chance de você acabar numa friend zone ou acabar seguindo, se portando de maneira, assim, de uma maneira que, sabe, que não é saudável, eu acho que é grande. Então eu acho que tem esse, eu acho que tem esse fator, tem essa coisa para ser levada em consideração. Então é o que eu consigo dar. Mas o principal é você aprender a ler melhor as pessoas e a ler principalmente as mulheres. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que comecei a ficar bom em pegar as mulheres na mentira, não é brincadeira. Eu passei por muitas situações assim bizarras com mulheres e de pegar assim enganos, inclusive de pessoas próximas que não tem a ver com que não são nem tudo é a vida amorosa, né? Então pegar erro assim de parentes e pessoas próximas, mulheres que estavam à minha volta e de começar a perceber de como assim como funcionava, né? Funcionava esses mecanismos. E um assunto que sempre me interessou foi a psicologia. Então, assim, hoje em dia eu enxergo a psicologia de outra maneira, porque eu vejo que tem muita coisa que acabou entrando na psicologia como ciência que não é ciência. E tem muita, assim, que, sabe, é, já não tem mais correspondentes, não encontra mais correspondentes na realidade da pesquisa científica, né? Então, ou seja, é coisa meio fraca e é um assunto que com o qual eu tive contato contínuo, porque trabalhando como tradutor, às vezes o que acontece é que os pesquisadores brasileiros precisam publicar em inglês. E então eu tive o privilégio de trabalhar com pesquisadores brasileiros aqui que precisavam colocar os seus trabalhos em inglês e para isso eles muitas vezes precisam de ajuda e eu prestava essa ajuda. E uma das coisas que eu aprendi há muito tempo atrás e que ficou comigo, que eu acho que é muito interessante, é a questão do narcisismo. Do chamado narcisismo maligno, que seria uma coisa que tanto homens quanto mulheres têm em algum grau, sempre tem algum grau de narcisismo, mas você tem que saber identificar quando o grau de narcisismo é muito grande, né? E só que assim, é importante você não vincular esse narcisismo com a ideia popular que a gente tem de narcisismo. Então, o que, que é o narcisismo? Narcisismo é quando aquela pessoa tem uma. Ela não conheceu
o amor incondicional dos pais. É mais ou menos assim que ocorre geralmente. Então, durante a primeira infância e a segunda infância, e aí é um grande problema, porque se você não tem pai e mãe por perto, a chance de você desenvolver graus que sejam pouco saudáveis de narcisismo é grande. Então a ideia seria a seguinte: você, quando a criança não recebe, ela não se sente amada o suficiente, ela não conhece o amor incondicional dos pais, ou seja, o amor dela é condicionado desde muito cedo, quer dizer, por exemplo, você manda a criança para a escola e ela tem que tirar notas boas para, se ela não tirar nota boa, os pais ficam zangados. Então, e quando ela tira notas boas, ela ganha presentes. E esse tipo de coisa vai causando dano à pessoa e esse é um dos problemas do nosso ensino, do nosso sistema de ensino. Começa a se avaliar as crianças muito cedo. E os pais colocam uma pressão em cima dos filhos que não é saudável desde muito cedo, né? Então, assim, a ideia de que o desempenho da criança está diretamente ligado à forma como ela é vista pelos pais. E isso continua até depois de adulto. Então é quando um pai ou uma mãe vai virar para um filho e dizer que imaginava que ele seria que sabe que ele seria muito mais do que ele é, ou que ele ou claramente demonstrar sentir maior afinidade por um filho que está se dando melhor financeiramente, né? E esse tipo de coisa acontece tanto por pais quanto por mães. Esse tipo de coisa acontece. E o que acontece com essa pessoa que desenvolve essa coisa do narcisismo maligno? É que essa pessoa ela acaba sim, assim, ela acaba se fechando, ela tem um ela é como se ela não passasse, se ela não conseguisse desenvolver aqueles sentimentos até assim, ele não conseguisse amadurecer suas formas de amar. Ou seja, ela não conhece o amor incondicional. Ela só conhece algumas formas de amor que sejam paralelas, que sejam simulações do que seria um. Ou seja, elas não são capazes, não é que não. Elas não conhecem, elas não sabem que existe um amor que seja puramente incondicional. Então, elas vão criando, essas pessoas criam mecanismos de interação com a sociedade para que elas se sintam amadas de forma similar àquela que elas tiveram na infância. Então é aquela ideia de que ela cria espelhos. Então ela assume um espelho alfa e vários espelhos betas. Então elas são pessoas que estão sempre olhando, assim, elas precisam desses espelhos para que esses espelhos digam para ela quem ela é. Então, não à toa a opinião dessas pessoas que estão em volta são muito importantes para a pessoa narcisista, para o narcisista maligno, com um alto grau de narcisismo maligno. Então, ela é a forma que ela entende de se sentir amada. E aí, geralmente, acaba existindo um espelho alfa, que é aquela pessoa que vai, que recorrentemente te reassegurar de que você é uma pessoa boa, de que você é uma pessoa benquista e é amada pela sociedade. E aí que entra essa coisa de amigo, de amizade, principalmente de amizade com mulher, entendeu? É quando você tem, assim, pro homem é estranho você ter, não é à toa que as mulheres sentem uma certa repulsa e não é à toa que os homens sentem uma certa repulsa quando o cara vive rodeado de amigas mulheres. É estranho, é esquisito, assim. Então, por exemplo,
Você pega e fala assim, vamos ter ter uma noite de pôquer. E aí você espera o quê? Seus amigos homens. É esquisito se o cara pega e fala assim, eu vou trazer a minha melhor amiga pra noite de pôquer. É esquisito. É mais esquisito do que. Aí você vira e fala assim: bom, se ele tem algum interesse sexual nela, pode até ser, beleza. Agora, se ele não tem, é esquisito, é estranho. Mas então, voltando para a questão do narcisismo. Então, quando você. O que acaba acontecendo é que muitas vezes narcisistas tendem a se atrair. Ou seja, justamente porque eles precisam desses espelhos para dizer o que eles são e tudo mais. E uma das coisas que o narcisista precisa é se sentir especial. E por ter essa necessidade, ele tem essa questão, esse problema de com intimidade. Toda vez que você tiver um contato, entrar na intimidade, ou seja, assim, estabelecer um contato íntimo com uma pessoa narcisista, ela vai se ressentir. Sempre, 100% das vezes. Por quê? Porque nada torna uma pessoa mais comum do que a intimidade dela. Ou seja, a partir do momento, então assim, é onde o narcisista cria mecanismos para se defender dessa invasão da sua intimidade. E justamente por não acreditar num amor incondicional, se você tenta dar para o narcisista um amor que ele diz que ele quer, seria um grande amor incondicional, mas todas as vezes ele vai dar um jeito de se sabotar ou de sabotar o relacionamento. Então, e por que eu disse tudo isso? Porque muitas vezes eu acho que isso é o que acaba. Nós estamos numa sociedade que cria naturalmente pessoas com altos graus de narcisismo maligno. E isso vale para homens e mulheres. E as mulheres são especialistas nesse tipo de coisa, de criar espelhos e tudo mais, né? E faz parte já sempre fez parte do mundo feminino. É um mecanismo, mas também faz parte do mecanismo assim, no mundo masculino. E, e isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que é narcisista, ela é capaz de grandes atos de bondade, desde que isso sirva para que ela se sinta bem, para que ela se sinta especial, para que ela se sinta amada, né? Para que ela possa assegurar para ela mesma que ela é uma pessoa diferente, especial, amada e tudo mais. Então, eu acho que se você aprende a ler as pessoas e a observar quando elas têm esses mecanismos, né? Ou seja, quando uma guria está numa roda de amigos e você percebe que ela ou isso vai acontecer com homens e mulheres, mas que esses mecanismos de retorno, esses espelhos, são importantes para ela, mau sinal. Geralmente é mau sinal. E é por isso que eu acho que esse cenário online é tão difícil de você acertar. Encontrar uma pessoa que seja uma guria que vale a pena. Porque você não tem como perceber através do contato online como ela se relaciona com as outras pessoas. E a forma como ela se relaciona com as outras pessoas é extremamente importante para que você consiga definir, saber, né, se ela é uma pessoa que vale a pena ou não. Então, se você está numa roda e você percebe que ela assim, joga um elogio para ver como ela reage, né? E assim, é o tipo
de coisa que só o tempo diz e só a convivência diz. E quando você se depara com uma pessoa que tem dificuldades familiares, então por isso que a forma como a outra pessoa, esse é um conselho que eu daria para homens e mulheres. A forma como a pessoa se relaciona com os parentes, com pai e mãe principalmente, é importante, né? E é uma coisa interessante que porque eu fiquei com uma guria uma vez, e eu lembro que ela me disse do porquê, né? Ela era funcionária do meu pai e ela me disse do porquê que ela achou, que ela se encantou comigo. Ela disse que ela ficou encantada quando ela meu, viu meu pai e eu, quando ela nos viu que como nós nos, enfim, ela elogiou a forma como a gente tinha se abraçado, alguma coisa assim, e como nós nos tratávamos assim. E ela disse que se encantou e tudo mais. Então eu lembro desse comentário e é o tipo de coisa que eu acho que é importante para os homens que os homens saibam fazer também. Eu acho que as mulheres, justamente por elas estarem nesse jogo de espelhos, assim, como a sociedade delas, a forma de delas se parece que está mais próxima dessa realidade narcisista do que a dos homens. Então, eu acho que talvez elas tenham alguma vantagem nisso, pelo menos nessa parte assim de ter a percepção, né, de como é aquele cara e de então por isso que às vezes você ouve uma reclamação recorrente de muitos homens de tem muito cara que fala que as mulheres são manipuladoras, né? Ah, de como ela me manipulou emocionalmente. E talvez tenha um pouco a ver com isso, o fato de que as mulheres elas vivem esse jogo desde sempre, né? E com as amigas, parece que é um mecanismo que elas dominam um pouco melhor, mas que vale para tanto para homens quanto para mulheres. E se lembrar sempre que se você tem esse problema, e é por isso que é importante você que você consiga enxergar se você não vem de uma família assim. Porque eu lembro que estatisticamente é um tanto assustador como assim, o grau de. Quando você vai ver casais, pessoas que se casaram e tudo mais, assim, inclusive que se casaram e se divorciaram. E você faz um levantamento. Qual o grau de narcisismo do casal geralmente bate. E isso é assustador, porque quer dizer que a tendência de que você esteja passando aquilo para frente para os seus filhos é muito grande. Então é mais ou menos assim, é como se você tivesse uma disfunção social e aí você vai encontrar uma outra pessoa que tem uma disfunção social igual, como nenhum dos os dois, ambos são imaturos emocionalmente, então ambos tendem a agir da mesma maneira que eles, ou seja, da maneira que eles conhecem, a amar da maneira que eles conhecem e a interagir com os filhos da maneira que eles conhecem, né? E é aquela história, a guria vai pedir conselho para quem? Vai pedir conselho para a mãe dela, né? E o cara vai parar para buscar que tipo de observações. A volta e meia é da mãe também. Volta e meia é, sabe, daquilo que ele já viveu. O que, que minha mãe faria se estivesse aqui, o que meu pai faria se estivesse aqui, né? E às vezes é o tipo de coisa que é difícil você quebrar esse círculo. Então, eu lembro de quando eu estudava essa questão de psicologia, né? Quando eu estudava bastante isso, eu lembro que eu li o Mito Poiesis, eu gostava muito do trabalho do Jung, e, mas enfim, eu lembro que, não só do Jung, mas tem livros muito interessantes sobre essa questão do narcisismo, porque a gente, é lógico que
eu tô falando de um grau que ainda não é patológico, né? Porque o grau patológico de narcisismo patológico são aquelas pessoas que é, acabam vivendo uma mentira de tal maneira, de tal forma, de forma tão intensa que acabam fantasiando coisas e para proteger a própria fantasia acabam fazendo coisas assim, cometendo crimes. Eu não estou falando desse grau, eu estou falando de um grau muito menor, mas que ainda assim pode prejudicar muito os relacionamentos e então essa é mais uma dica que eu tenho para dar. Então que se você puder fazer tiver a oportunidade de fazer uma autoanálise para saber o seu grau de narcisismo e como você lida com essas questões relacionadas a formas de amar, né? Então, quais são as formas que você conhece, quais são as formas que você viveu, né? Como você se relaciona, se você realmente é uma pessoa que não precisa de espelhos, se você é uma pessoa que, enfim, uma vez que você já estabeleceu que você está em níveis saudáveis, né, de narcisismo, talvez assim verificar quando você estiver em contato com outras pessoas e com outras gurias, se como elas estão nesse tipo de coisa também, porque que é uma coisa que eu acho que aflige muito a nossa sociedade e é pouco comentada, inclusive nesses meios masculinistas, vamos dizer assim. Então é isso, eu acho que eu já falei bastante, falei sobre sobre diversos assuntos, eu espero ter ajudado, né? Não existe uma resposta pronta com relação a essa questão de onde encontrar mulheres que valham a pena, porque ainda que eu tenha a nítida impressão de que existem ambientes que são mais propícios e outros que são menos, né? É o tipo de coisa que é difícil de você. Que eu vou dar, um bom exemplo que eu vou dar, um bom lugar que eu vou dar, mas é uma comunidade fechada também, e se você não for judeu, esse é um problema. Assim, para você se enturmar, porque você não vai conhecer os costumes, não vai conhecer nada. A comunidade judaica. A comunidade judaica é bem fechada, é um exemplo de comunidade fechada e que funciona muito bem. Tem ainda seus costumes bem preservados. Essa é uma outra comunidade que, assim como de católicos tradicionais, eu acho que assim, gente que tem costume há mais de um século e mantém. Isso é sempre um bom sinal para mim, mas eu mesmo não fui lá, não foi num ambiente assim que eu conheci a minha atual noiva, mas eu se eu for parar para pensar das pessoas que eu conheço e que estão já casadas, estão bem casadas e não dão sinais de que vão descasar tão cedo. É claro que uma porcentagem mínima delas eventualmente vai, porque assim são as estatísticas aqui no Brasil, 20%. Mas eu acho que se eu for parar para analisar, geralmente são dentro dessas comunidades, dentro desses ambientes assim, ou ambientes culturais, ambientes em que as pessoas estão lendo ou vão assistir um filme e você depois pode conversar sobre um assunto e, e sempre prestando muita atenção nessas questões interpessoais, prestando atenção, sendo franco, né? Prestando atenção se a outra pessoa, se a guria também é franca e tudo mais, se ela fala a verdade, se ela. Ah, uma coisa que eu acho importante é que eu lembro que aconteceu comigo com a Júlia e que eu acho que é um bom exemplo. Nós estávamos, ia ter uma festa lá na USP e nós ainda não estávamos namorando, nem
nem ficando, nem nada. Mas eu lembro que eu a convidei pra ir, né? Eu convidei não, né? Nós tinha um grupo lá de amigos. Ah, vamos lá pra aquela festa tal. Era uma festa da ECA. Ah, vamos sim. Tudo bem. Aí eu fui. Aí chegou lá, né? Eu fui, e chegou lá e no fim das contas, procurei por ela e ela não tava lá, ela não foi. Aí eu lembro que eu liguei pra ela e tudo mais. Aí, mas, tipo, onde você tá, né? E aí, o que aconteceu? Aí ela me respondeu: Ah, você. Eu achei que você fosse me ligar, você não me ligou, então eu fiquei em casa. Tipo, dormi aqui do lado do telefone. E aquilo foi uma coisa que foi uma impressão positiva que eu tive, porque, ou seja, é o sinal de que, eu achei que foi um sinal de que ela estava interessada, ela não estava interessada puramente na balada em si, ou em sair e se enturmar com os amigos e etc. Então, assim, as ações da guria falam muito, as ações da outra pessoa falam muito. Então, a minha dica fica por aí, fica em se expor ao máximo, o máximo que você conseguir, ao máximo número de gurias que você conseguir num primeiro momento, porque tentar acertar o dardo sem conhecer a pessoa intimamente e sem ser amigo da pessoa é difícil, não é fácil. Então, eu não continuo não recomendando, porque essa é uma armadilha. Então eu tenho que saber como a guria é. Então você é amigo dela. Não faça isso. Não faça isso. Isso é besteira, bobeira. Você vai só se machucar ou acabar machucando alguém e não vai pegar nem vento. E por mais que você tenha discurso, não importa qual discurso que você tenha, você vai acabar idealizando a guria e não recomendo, não recomendo. Seja franco, se você achou ela bonita, achou que, sabe, não fica. Se você achou ela bonita, pelo menos pra você ficar, assim, é uma guria que com quem eu ficaria e acho que isso já é um ponto positivo. Então, sempre seja assim, sempre seja franco, honesto, claro, sempre deixe aberta a possibilidade de que vocês podem ficar eventualmente, que vocês podem acabar se juntando, porque você é homem e ela é mulher e vice-versa, né? Então, essa história de amizade entre homem e mulher, eu não acredito de forma alguma, não acredito, assim, se a única forma que eu vejo disso acontecendo e eu olhando para trás e vendo meus amigos e vendo conhecendo as pessoas da maneira como eu conheço e com os livros de psicologia é se alguém está procurando um espelho. Alguém está procurando um espelho, alguém está procurando uma forma não muito sadia de relacionamento e eventualmente vai achar. E esse tipo de espiral eu não recomendo de forma alguma. Então, se exponha, sabe? Eu acho que o conselho que eu teria para dar é vai no local onde você estiver e se exponha, sabe? Não importa se você acha que está apaixonado por outra guria ou não, se você se ela não é aquilo que você idealizou, né? Então não ou se sua primeira impressão é de que talvez ela seja uma pessoa que tem as ideias meio erradas. Eu acho que se expor, antes de mais nada, é importante. E o que é e fica muito atento nas primeiras interações com a guria, faz aquele teste que eu falei da carteira, né? De esqueci a carteira, você pode, né, me cobrir hoje, fazer, enfim, vai, ou seja um bom ouvinte, né? Ouve o que ela tem para dizer, vê se ela não cai em contradição, não
aponte os erros que ela comete, só presta atenção, né? Deixa ela cometer os erros dela, e aí você vai saber até onde ela consegue errar, né? E se nesse meio tempo desses erros que ela está cometendo, se já não diz aquilo que você precisa saber sobre ela, né? Então, se ela, você pegou ela na mentira umas 2, 3 vezes, não fala nada, não fala nada, mas só deixa ela assim, se enforcar na mentira dela, né? E é o melhor conselho que eu tenho para dar, assim, que é isso, não procure em balada, não procure em bar, porque e evite assim, as gurias que vão para lá, porque a não ser que você queira realmente só pegar e volto a dizer que é um excelente treino para você levar uma mulher. Se você conseguir, tipo, se você me disser assim, olha, eu vou pro final, todo final de semana que eu decido ir para um bar ou para uma balada, eu saio com alguma companhia, eu volto com algum telefone, pelo menos, no mínimo, com algum telefone, já é algo positivo, sinal de que você não tá preso às amarras, assim, às suas amarras internas, né? Mas esse é o tipo de coisa que é o tipo de conselho que meu pai daria para mim quando eu tinha próximo dos 20 anos, entendeu? Então, ou seja, de que você tem que se expor, né? Então, eu acho que não tem nada novo nisso. É isso que eu acho importante de dizer. Fala-se muito dessa questão tradicional, mas é o tipo de coisa que meu pai falaria para mim, meu avô falaria para mim, entendeu? De que você tem que se expor, você tem que se expor na vida, no geral, você tem que se expor. E se você acha uma guria bonita, você acha que ela é demais pro seu caminhãozinho, chega nela e fala: olha, tô afim de você, e aí? O que você acha? Acho que eu. Rola ou não? Rola ou não rola? Vamos sair? Topa sair ou não? Tipo, se ela falar que não, acabou. Entendeu? Acabou. Ela certamente não é a pessoa certa pra você. Entendeu? Então eu vou ficando por aqui e espero que o vídeo tenha sido útil, né? Eu falei bastante sobre uma porrada de assunto de forma assim que eu entendo que sejam de assim não tenha talvez não tenha à primeira vista muita coisa a ver com a outra, mas eu acho que tá tudo entrelaçado, tá tudo lá dentro do mesmo tecido. Quando você para pensar direitinho sobre todas essas questões, inclusive a do narcisismo e a forma como as pessoas então você porque continuo ouvindo essas questões de amor incondicional e amor idealizado e amor interesseiro, né? Então eu cheguei a comentar sobre isso naquele vídeo com a Júlia, né? Na parte 2 acredito que acabou ficando, mas que no fim das contas é exatamente assim, é aquilo que a gente conversou lá. O homem pode começar assim, você, o homem tende a idealizar a mulher e a mulher tende a ser interesseira com relação ao homem, mas a questão é, essa relação ela consegue amadurecer para alguma coisa além disso ou não? A pessoa tem os mecanismos necessários para amadurecer seus sentimentos ou não? Muitas vezes nem está lá. Ela vem de uma estrutura familiar e social no ambiente em que isso é impossível, é quase impossível, porque ela não teve ela não conheceu esses mecanismos nem dos pais, né? Quanta gente não conhece o amor incondicional nem de pai e mãe. Muita gente. Assim, se você presta atenção no que as pessoas estão dizendo, você vai perceber que muitas mães por aí, muitos pais condicionam o amor que dão aos filhos, sem perceber, sem ser por maldade, mas esse tipo de coisa vai para a vida adulta, e é isso que eu estou dizendo. Então, se você conseguir identificar esse tipo de coisa na guria antes de se relacionar ou antes de mergulhar de cabeça, é muito bom que você consiga fazer isso. Por isso que a gente fala tanto que você ouve falar tanto de que
Presta atenção em como ela se relaciona com os pais, com os familiares e tudo mais. É por causa disso. Então, esse é o melhor conselho que eu tenho para dar. E eu vou ficando por aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E eu vou. Até a próxima.